Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João, capítulo 5, versículo 39. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque nunca foi produzida por vontade ou força humana, mas os homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Buscai no livro do Senhor e lê, nada faltará. Isaías, capítulo 34, versículo 16. Nada que está escrito falhará, porque a minha própria boca ordenou. Provérbios, capítulo 8, versículos 34 e 35. Bem-aventurado o homem que me dá ouvido, porque o que me achar, achará a vida, vida eterna, e alcançará favor do Senhor. A lei do Senhor é bem patente, não está nas estrelas e nem além do mar. Está muito perto de ti, a Bíblia. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 11 ao 16. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando com o homem. Isaías, capítulo 1, versículos 19 e 20. Porque a boca do Senhor o disse. Não se pode acrescentar e nem diminuir as Escrituras. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta do Senhor. Jeremias, capítulo 17, versículos 5 ao 8. Confiando mais em sua sabedoria do que em Deus que o criou. Não se pode violar nenhum mandamento de Deus. Mateus, capítulo 5, versículos 17 ao 20. Nenhum jota ou tio será eliminado da lei sem que tudo seja cumprido. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago, capítulo 2, versículo 10. O povo invalida os mandamentos de Deus para guardar costumes e comemorações que não estão na Bíblia, tradições. Marcos, capítulo 7, versículos 6 ao 9. O povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A fé sem as obras nada aproveita. Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 26. Porque, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. Só Deus conhece o coração do homem. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus, capítulo 6, versículos 24. A Deus e ao mundo. 1 João, capítulo 5, versículo 19. O mundo está no maligno. Se um cego guiar outro cego, os dois cairão em uma só cova. Mateus, capítulo 15, versículo 14. Todo homem que estiver fora da palavra de Deus, ele é cego espiritual. Qualquer que for amigo do mundo é inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, versículos 4 e 5. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. O mundo passa e as suas regalias, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Cuidado com as riquezas, porque esta noite pedirão conta da sua alma. Lucas, capítulo 12, versículos 15 ao 21.
Eclesiastes, capítulo 5, versículos 12 ao 16. Nada tomará do seu trabalho que possa levar em suas mãos, pois como saiu do ventre de sua mãe, assim voltará. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos, capítulo 8, versículos 34 ao 38. O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Venha e siga Jesus Cristo. Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62. Deixe os mortos no pecado, enterrar aqueles que morreram na carne. As pessoas comem, bebem, casam-se e se dão em casamento. Na volta do Senhor Jesus, muitos estarão desapercebidos e serão pegos de surpresa. Mateus, capítulo 24, versículos 29 ao 44. Lucas, capítulo 17, versículos 20 ao 37. Como nos dias de Noé. A porta estreita e a porta larga. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. A doutrina de Cristo e as regalias do mundo. A inclinação da carne é morte, e a do espírito é vida eterna e a paz com Deus. Romanos, capítulo 8, versículos 5 ao 9. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 ao 21. Inimizades, iras, invejas, homicídios, bebedices e coisas semelhantes a estas. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O Senhor Jesus disse: não vim trazer paz, mas sim a espada. Mateus, capítulo 10, versículos 33 ao 39. A espada é a palavra de Deus que julga com retidão e equidade. A mulher adúltera é mais amarga que a morte. Eclesiastes, capítulo 7, versículos 26. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, cujo coração são redes e laços. Provérbios, capítulo 6, versículos 20 ao 34. Por causa de uma mulher prostituta, chega a pedir um bocado de pão. Provérbios, capítulo 7, versículos 6 ao 27. Caminho de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Haverá homens amantes de si mesmos. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 7. Levítico, capítulo 18, versículo 22. Com varão não te deitarás como se fosse mulher. Levítico, capítulo 20, versículo 13. As mulheres mudaram o uso natural do sexo, contrariando a natureza, a AIDS. Romanos, capítulo 1, versículo 23 ao 32. Observar versículos 26 e 27. As obras da carne e os frutos do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 ao 21. A carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Sobre os que morrem. Jó, capítulo 7, versículos 6 ao 10. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Jó, capítulo 14, versículos 7 ao 12. Quando o homem morre, ele se deita, não se levantará, nem acordará de seu sono. Eclesiastes, capítulo 9, versículos 4 ao 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, pois os mortos não têm parte alguma neste século, nem qualquer coisa que se faça a seu respeito embaixo do sol. As nossas obras nos seguirão. Apocalipse, capítulo 14, versículos 12 e 13. Sejam elas boas ou más. As almas do que morreram
em Cristo estão guardadas debaixo do altar do Senhor. Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 ao 11. E foram mortos por amor à palavra de Deus. As orações dos santos estão depositadas sobre um altar de ouro diante do trono de Deus. Apocalipse, capítulo 8, versículos 13 e 4. Houve uma batalha no céu, e Satanás, que enganava todo mundo, foi jogado na terra com seus anjos. Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 12. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que há pouco tempo. Sobre o inferno. Marcos, capítulo 9, versículos 42 a 48. No inferno o fogo nunca se apagará, e a alma que lá for lançada nunca morrerá. Juízo final. Aquele que não for achado o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo ardente. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15. Romanos, capítulo 2, versículo 16. O dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, seus pensamentos. Jesus disse: eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. João, capítulo 12, versículos 46 ao 48. Tirar referência do versículo 48. Vai em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Os que morreram no dilúvio. Gênesis, capítulo 7, versículos 17 ao 24. Significado do arco-íris. Gênesis, capítulo 9, versículos 8 ao 17. Deus fez um pacto com Noé. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Satanás quis ser semelhante a Deus. Isaías, capítulo 14, versículos 9 ao 16. Deus não divide sua glória com ninguém. Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 ao 19. Tu eras querubim ungido para proteger. Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura e pela multidão das suas iniquidades. O grande dia do Senhor está perto. Sofonias, capítulo 1, versículos 14 ao 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do furor do Senhor. Deus se arrependeu de fazer o homem. Gênesis, capítulo 6, versículos 5 ao 7. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, porque me arrependo de o haver feito. No começo de tudo, não havia chuva sobre a terra. Gênesis, capítulo 2, versículos 4 ao 7. Um vapor, porém, subia e regava toda a face da terra. Será levado um e deixado o outro. Lucas, capítulo 17, versículos 30 ao 37. Exemplo: 2 na cama, 2 no telhado. Jesus Cristo separará os bodes das ovelhas. Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao 46. As potências dos céus serão abaladas. Mateus, capítulo 24, versículos 29 ao 44. O sol, a lua e as estrelas. A vinda do Senhor. Segundo Pedro, capítulo 3, versículos 1 ao 12. O dia do Senhor virá como ladrão, e muitos serão surpreendidos. Em um abrir e fechar de olhos, a última trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e os vivos serão transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 55.
Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Nem todos se salvarão, somente aqueles que Deus escolher. Romanos, capítulo 9, versículos 14 ao 16. Pois isso não depende do que quer e nem do que corre atrás, mas é Deus que compadece. Jesus disse: não escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. João, capítulo 15, versículo 16. Ninguém escolhe a Jesus Cristo levantando as mãos. Quem nos escolhe é o Senhor Jesus. Aprouve a Deus salvar os crentes. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 19 ao 21. A parábola do joio e do trigo. Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 30. E versículos 36 ao 43. A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volta à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Os injustos não herdarão o reino dos céus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 ao 11. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna, e os outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel, capítulo 12, versículos 2 e 3. Os que fizeram o bem sairão para a vida eterna, e os que fizeram o mal para a condenação eterna. João, capítulo 5, versículos 24 ao 29. Jesus trouxe doutrina. Procure onde ela está. Mateus, capítulo 7, versículo 28. O povo se admirou de sua doutrina. Marcos, capítulo 11, versículos 17 e 18. Toda a multidão estava admirada acerca de sua doutrina. Lucas, capítulo 4, versículo 32. Admiravam sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. João, capítulo 7, versículos 13 ao 18. Jesus disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, Deus. Segundo João, capítulo 1, versículos 9 ao 11. Quem não segue a doutrina de Cristo não tem nem ao Pai e nem o Filho. Romanos, capítulo 16, versículos 16 ao 18. Os que não seguem a doutrina de Jesus Cristo enganam o coração das pessoas com palavras e lisonjas. Existem várias doutrinas, porém as mais conhecidas são dos apóstolos, que foi deixada por Jesus Cristo. Atos, capítulo 2, versículo 42. Dos homens. Mateus, capítulo 15, versículos 7 ao 9. Marcos, capítulo 7, versículos 6 ao 9. E dos demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. A doutrina dos demônios é a que mais tem enganado o povo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 19 ao 21. Não quero que seja participantes com os demônios. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 ao 11. Porque é uma doutrina completamente contrária à vontade de Deus. Culto aos demônios e não a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 14 ao 21. Não pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não repetir orações. Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 8.
não useis de vãs repetições. Sobre oração, aos Filipenses, capítulo 2, versículos 9 e 10, porque ao nome do Senhor Jesus Cristo todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Aos Romanos, capítulo 14, versículos 11 e 12, disse o Senhor, porque está escrito que pela minha vida todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Isaías, capítulo 45, versículos 22 e 23. É juramento de Deus que todo joelho se dobrará diante dele. Atos, capítulo 10, versículos 20 ao 26. Para falar com Deus é ajoelhado, e para falar com os homens é em pé. Lucas, capítulo 22, versículos 39 ao 46. Jesus orou ajoelhado. Atos, capítulo 20, versículos 33 ao 36. Todos os apóstolos oravam ajoelhados e saudavam com um ósculo. Salmos 95, versículo 6. Ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Eu amo aos que me amam. Os que de madrugada me buscam me acharão. Mateus, capítulo 4, versículos 8 e 10. Até Satanás pediu que o Senhor Jesus se prostrasse perante ele. Mateus, capítulo 6, versículo 5. Quando orares, não sejas como os hipócritas, que oram em pé nas igrejas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Aos Efésios, capítulo 3, versículo 14. Oração de Paulo pelos Efésios. Orou ajoelhado. Oração de joelho. Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 13. Salomão ajoelhou para orar. Esdras, capítulo 9, versículo 5. Esdras orava ajoelhado. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel orava ajoelhado. 1 Reis, capítulo 8, versículo 54. Salomão orava ajoelhado. 2 Reis, capítulo 4, versículo 37. Sulamita orava ajoelhada. Atos, capítulo 21, versículo 5. Paulo orou ajoelhado em uma praia. Atos, capítulo 9, versículo 40. Pedro orou ajoelhado. Atos, capítulo 7, versículo 60. Estevão orou ajoelhado antes de morrer. Lucas, capítulo 22, versículos 39 ao 46. Jesus orou ajoelhado. Sobre o véu. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 2 ao 16. Como as irmãs devem apresentar-se nas igrejas. Se o cabelo fosse véu, como argumenta alguns, Deus não teria deixado nas Escrituras que as mulheres devem usar o véu e o homem nasceria careca, pois as Escrituras testificam que é desonroso o homem cobrir-se e ter cabelo crescido. Em casos de urgência, onde a mulher não estiver em condições de usá-lo, como em ruas e ambientes públicos, pela misericórdia de Deus, nesta ocasião, o cabelo servirá como véu. Irmãos, todavia, um substituto não será jamais titular. Véu e cabelo crescido. Gênesis, capítulo 24, versículos 64 e 65. Rebeca tomou o véu e cobriu-se. Lucas, capítulo 7, versículo 38. A pecadora regava com lágrimas os pés do Senhor Jesus e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça. Sobre Santa Ceia. Êxodo, capítulo 13, versículo 10. A Páscoa era servida uma vez ao ano.
sendo a Santa Ceia substituta da Páscoa. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 17 ao 30. Santa Ceia de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 25 e 26. Nenhum capítulo ou versículo na Bíblia relata que é para recordar o nascimento do Senhor Jesus, e sim sua morte deve ser lembrada. Hebreus, capítulo 10, versículo 3. Porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Ninguém nasce, morre uma vez ao mês e 12 vezes ao ano, bem como o Senhor Jesus materialmente nasceu uma vez e morreu uma vez, sendo sua lembrança, memória, recordada uma vez ao ano pela Santa Ceia. Aquele que eu der um bocado molhado, esse vai me trair. João, capítulo 13, versículos 21 ao 30. Saudação com a paz de Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Tito, capítulo 1, versículo 4. Colossenses, capítulo 1, versículo 2. Saudação com o ósculo santo. Está escrito várias vezes no Velho Testamento que os homens e as mulheres de Deus se saudavam com o ósculo santo. Gênesis, capítulo 27, versículos 26 e 27. Gênesis, capítulo 45, versículo 15. Êxodo, capítulo 4, versículo 27. Êxodo, capítulo 18, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 41. 1 Reis, capítulo 19, versículo 20. Ruth, capítulo 1, versículo 14. Provérbios, capítulo 24, versículo 26. O que quer dizer a palavra ósculo? Simboliza beijo de paz e amizade. Salmos 2, versículo 12. Beijai o Filho de Deus para não perecer no caminho e inflamar sua ira. Salmos 85, versículos 10 ao 13. Deus e seu Filho Jesus Cristo foram os primeiros a se saudarem com o ósculo. Mateus, capítulo 26, versículos 14 ao 16. O preço da traição. Mateus, capítulo 26, versículos 47 ao 50. Eu te saudo com um beijo, sinal. Lucas, capítulo 7, versículos 36 ao 45. O próprio Jesus Cristo pediu o ósculo santo. Atos, capítulo 20, versículos 33 ao 37. Abraçavam o apóstolo Paulo e saudavam com um beijo, o ósculo. Romanos, capítulo 16, versículos 16 ao 18. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, mas há quem escandalize com suaves palavras, confundindo os corações dos simples, os quais não servem o Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26. Efésios, capítulo 5, versículos 22 e 23. Cristo é o cabeça da igreja. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 14. Epístola Universal do Apóstolo Pedro. Pedro escreveu essa doutrina para o mundo inteiro, universal. Saudação com ósculo santo e a paz de Deus. João, capítulo 14, versículo 27. Eis que deixo a minha paz. Tirar referência do versículo 27. Vai em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E Colossenses, capítulo 3, versículo 15. A paz não é de Cristo, a paz é de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 2.
Gálatas, capítulo 1, versículo 3. Efésios, capítulo 1, versículo 2. Paz de Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Jesus Cristo disse: Eu não trouxe a paz. Mateus, capítulo 10, versículos 34 ao 38. Jesus trouxe a palavra. Quem sauda tem parte nas suas obras. 2 João, capítulo 1, versículos 8 ao 11. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não o saudeis, porque quem sauda tem parte nas suas más obras. Sobre batismo. Mateus, capítulo 9, versículos 10 ao 13. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Isaías, capítulo 1, versículo 16 ao 20. Seus pecados podem estar vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías, capítulo 43, versículo 25. Eu apago as suas transgressões e dos teus pecados não me lembro mais. Isaías, capítulo 55, versículos 1 e 2. Vinde às águas, mesmo não tendo dinheiro, pois a salvação é de graça. Jeremias, capítulo 31, versículos 33 ao 35. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Mateus, capítulo 3, versículos 13 ao 17. Batismo de Jesus Cristo. Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. João, capítulo 3, versículos 1 ao 8. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Efésios, capítulo 4, versículo 5. Um só batismo. Hebreus, capítulo 8, versículos 11 e 13. Porque serei misericordioso e dos teus pecados não me lembrarei mais. Hebreus, capítulo 5, versículos 11 ao 14. Não pode batizar criança. Mateus, capítulo 28, versículos 16 ao 20. Batismo em nome do Pai. Atos, capítulo 2, versículos 37 ao 39. Primeiras conversões. Mateus, capítulo 18, versículos 1 ao 5. Se converter e ser como um menino. Atos, capítulo 8, versículos 26 ao 39. Felipe batizou o eunuco. Atos, capítulo 9, versículos 1 ao 18. Batismo de Paulo. Atos, capítulo 19, versículos 1 ao 6. Quem batizou o batismo de João teve que batizar de novo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 ao 11. Efeminados, ladrões, beberrões, não herdarão o reino de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Hebreus, capítulo 5, versículos 11 ao 14. Qualquer um que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Batismo para a salvação e perdão dos pecados só se for em nome do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. O batismo de Jesus. João, capítulo 20, versículo 31. Para que crendo tenhais vida em seu nome. Atos, capítulo 4, versículos 10 ao 12. Não existe outro nome que dá salvação, a não ser o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Atos, capítulo 19, versículos 1 ao 6. As almas que foram batizadas no batismo de João, arrependimento, tiveram que se batizarem de novo no batismo de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos, capítulo 10, versículos 42 e 43. E receberão o perdão de pecados pelo seu nome. Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Tudo o que fizer por palavras e por obras, fazem tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao 12. João Batista disse: eu batizo com água para o arrependimento. Mateus, capítulo 3, versículos 13 ao 17. O batismo de Jesus Cristo. Lucas, capítulo 24, versículo 47. Em seu nome pregaste o arrependimento. João, capítulo 3, versículos 1 ao 13. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Atos, capítulo 2, versículos 37 ao 39. Arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Atos, capítulo 10, versículos 47 e 48. Pode alguém recusar a água? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor Jesus. Romanos, capítulo 6, versículos 3 ao 10. Morrer para o pecado, para ter vida com Deus. Para assumir seu ministério, Jesus Cristo cumpriu a lei. Números, capítulo 4, versículos 35, 39 e 47. Da idade de 30 anos e para cima, até aos 50, todo aquele que entrou para o ministério teria que ser batizado. Lucas, capítulo 3, versículos 21 ao 23. Jesus batizou com quase 30 anos. Sobre os pecados depois de batizado. Tiago, capítulo 1, versículos 12 ao 16. O pecado consumado gera a morte. Há pecado que é para a morte, e por esse não digo que ore. 1 João, capítulo 5, versículos 16 ao 19. O justo viverá da fé, e se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Hebreus, capítulo 10, versículos 37 ao 39. Hebreus, capítulo 10, versículos 21 ao 27. Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. A alma que pecar, essa morrerá. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 24. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e alguns depois. Romanos, capítulo 2, versículo 16. O dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. Aquele que salvar uma alma, cobrirá uma multidão de pecados. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel, capítulo 18, versículos 20 ao 31. Filho não salva pai, e pai não salva filho. Ezequiel, capítulo 33, versículos 11 ao 20. Desviando o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, não virá em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica morrerá. Salmos, capítulo 101, versículos 6 e 7. Os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra, e os que usam de engano não ficarão dentro da tua casa. Aquele que pecar, Deus risca o nome do livro da vida. Êxodo, capítulo 32, versículos 30 ao 33. Disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Pastores,
Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Guardai-vos dos cães e dos maus obreiros. Tirar referência do versículo 2. Vai em Isaías, capítulo 56, versículos 10 e 11. Isaías, capítulo 19, versículos 9 e 10. No juízo final, todos que trabalharam por salário ficarão com tristeza na alma. Isaías, capítulo 1, versículo 23. São rebeldes e companheiros de ladrões e correm após salários. Ezequiel, capítulo 34, versículos 1 ao 5. Comeis a gordura e vos vestis da lã das ovelhas. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães e todos que amam e cometem a mentira. Mateus, capítulo 24, versículos 1 ao 19. Ai das grávidas e as que amamentam, grávidas de mentiras, e os que amamentam da mentira. Jeremias, capítulo 23, versículos 1 ao 4 e versículos 11 e 12. Ai dos pastores que destroem as ovelhas do meu pasto. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. É para viver do Evangelho e não comer do Evangelho. Tirar referência desse versículo que irá cair em Mateus, capítulo 10, versículos 5 ao 10 e Lucas, capítulo 10, versículos 2 ao 8. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao 18. Paulo não cobrou nada para pregar o Evangelho. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. Viver trabalhando com seu próprio negócio e com suas próprias mãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 8 ao 10. Se alguém não quiser trabalhar, que não coma também. Isaías, capítulo 56, versículos 10 e 11. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Mateus, capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas. João, capítulo 10, versículos 1 ao 16. Ainda tenho outras ovelhas que não estão no meu aprisco. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 22. Será blasfemado o caminho da verdade. Hebreus, capítulo 13, versículos 17 ao 20. Obedece àquele que tem os dons de pastores e não o título. Jeremias, capítulo 25, versículos 34 ao 38. Uivai os pastores e rebolai-vos nas cinzas. Efésios, capítulo 4, versículos 4 ao 11. Jesus Cristo subiu ao céu e deixou os dons de pastores, mas o homem foi buscar o conhecimento e o título nos estudos terrenos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 18 e 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jó, capítulo 28, versículo 28. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Aqueles que devoram as casas das viúvas receberão maior condenação. Isaías, capítulo 1, versículo 17. Tratai da causa das viúvas. Marcos, capítulo 12, versículos 38 ao 40. Com pretexto e largas orações. Lucas, capítulo 20, versículos 45 ao 47. Receberão maior condenação sobre falsos profetas. Miqueias, capítulo 3,
versículos 5 ao 11. Os sacerdotes ensinam por interesse e os profetas adivinham por dinheiro. Será blasfemado o caminho da verdade. Segundo Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 4. Efésios, capítulo 4, versículos 4 ao 11. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Dar de graça. Isaías, capítulo 55, versículos 1 ao 3. Não se cobra para batizar. Vinde às águas, sem dinheiro e sem preço. Mateus, capítulo 10, versículos 6 ao 8. De graça recebestes, de graça dai. Coletas nas igrejas, voluntária e sem valor estipulado. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2. Conforme sua prosperidade. 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 15 ao 17. O que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve de menos. O salário daqueles que anunciam o Evangelho. Isaías, capítulo 40, versículos 9 ao 11. A coroa da vida eterna. Provérbios, capítulo 11, versículo 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Tirar referência desse versículo 30, vai em Daniel, capítulo 12, versículo 3. Os que a muitos ensinam a justiça resplandecerão como as estrelas do firmamento. E Tiago, capítulo 5, versículo 20. Aquele que converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma. O dízimo foi criado segundo a lei do Velho Testamento. Gênesis, capítulo 14, versículos 18 ao 20. Abraão pagou dízimo, circuncidou Isaque e fazia holocaustos. Mateus, capítulo 11, versículo 13. A lei durou até João Batista. Mateus, capítulo 11, versículos 25 ao 30. O meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus, capítulo 17, versículos 24 ao 27. Jesus pagou tributo, imposto. Mateus, capítulo 23, versículo 23. Ai de vós que dizimais a hortelã, êndrio e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Lucas, capítulo 11, versículo 44 ao 46. Ai de vós, doutores da lei, que carregais com cargas difíceis de transportar, e vós mesmo nem ainda com o dedo tocais nesta carga. Lucas, capítulo 16, versículos 16 ao 17. A lei e os profetas duraram até João Batista. João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei e os profetas duraram até João, mas a graça veio por Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 10, versículo 9. Tira o Velho Testamento para estabelecer o Novo Testamento. Só pagaram o dízimo de Abraão até Levi. Hebreus, capítulo 7, versículos 7 ao 9. Jesus Cristo veio depois de Levi, por isso não se paga mais o dízimo. O dízimo foi cancelado. Hebreus, capítulo 7, versículos 17 ao 19. Abrogado, que significa cancelado, anulado. O dízimo fazia parte da lei. Gálatas, capítulo 3, versículos 10 ao 13. Pela lei ninguém será justificado por Deus, pois todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição do pecado. As mulheres não podem pregar nas igrejas. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 ao 14. Não permito, porém, que as mulheres ensinem,
nem use de autoridade sobre o marido. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 34 ao 38. Quem escreveu para a igreja de Corinto foi o apóstolo Paulo. Quem mandou foi Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo 3. As mulheres ajudavam o apóstolo Paulo a evangelizar e não pregavam atrás de um púlpito. As mulheres não podem pregar na igreja. O Senhor Jesus não tinha nenhuma mulher como apóstolo, ancião nas igrejas. Atos, capítulo 14, versículo 23. Foram eleitos anciãos em cada igreja. Isaías, capítulo 9, versículos 15 e 16. O ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Atos, capítulo 20, versículos 17 ao 38. 1 Timóteo, capítulo 3 completo. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 ao 4. Na linguagem romana, o que presidia sobre eles foi chamado bispo, que quer dizer ancião. Na linguagem grega, o que presidia sobre eles foi chamado de presbítero, que também quer dizer ancião. Cooperador na igreja. Romanos, capítulo 16, versículo 21. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Colossenses, capítulo 4, versículo 11. Filemão, capítulo 1, versículo 24. Quem coopera não tem salário. O salário é a coroa da vida eterna. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra era Jesus Cristo e não Pedro. Mateus, capítulo 16, versículos 16 ao 20. Quando Jesus falou da pedra, ele estava falando de si mesmo. Efésios, capítulo 2, versículos 19 ao 22. Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. Atos, capítulo 4, versículos 10 ao 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, que foi posto como pedra da esquina. Sobre casamento. Mateus, capítulo 18, versículo 18. Tudo o que ligardes na terra é ligado no céu. Mateus, capítulo 19, versículos 3 ao 5. Deus une só na carne e não une no espírito. Mateus, capítulo 22, versículos 25 ao 30. Porque na ressurreição nem casam, nem serão dados em casamento, mas serão como os anjos dos céus. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem no marido e vice-versa. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei. Romanos, capítulo 7, versículo 1 ao 3. A mulher que está sujeita ao seu marido está ligada a ele pela lei. Deus une o casamento só na carne. Se o casamento fosse unido por Deus no espírito, quando o homem morresse, a mulher teria que morrer também. Sendo assim, não existiria na terra nem homem e nem mulher viúvos. Nesta perspectiva, a salvação não seria individual, e sim conjugal ou casal. A igreja é para atendimentos espirituais e não carnais. Casamento com estranha fé. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 13 ao 18. Não vos prendais em julgo desigual. Sobre o adultério. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 1 ao 4. Por causa da prostituição, cada homem tem a sua própria mulher, e cada mulher tenha o seu próprio marido. Jesus Cristo repreendeu uma mulher que elogiou Maria. Lucas, capítulo 11, versículos 27 e 28. Antes, bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda. Padre nas igrejas. 1 Timóteo,
capítulo 3, versículos 1 ao 13. Convém que os bispos sejam irrepreensíveis, marido de uma mulher. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 ao 4. Homens que falam mentiras, proibindo o casamento e ordenando a abstinência, proibindo o relacionamento entre um homem e uma mulher, unidos pelo casamento, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar. Sobre procissão, Isaías, capítulo 45, versículos 15 ao 22. Nada sabem os que conduzem procissão. As suas imagens e esculturas rogam um Deus que não podem salvar. Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 31. O nascimento de Jesus Cristo. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas, capítulo 3, versículos 10 ao 13. A cruz simboliza a morte. A hóstia nunca pode tirar os pecados. Hebreus, capítulo 10, versículos 10 ao 13. Os mesmos sacrifícios que nunca pode tirar pecado. Maria, a mãe de Jesus Cristo, teve vários filhos e filhas. Salmo 69, versículo 8. Tenho me tornado um estranho para meus irmãos, um desconhecido para os filhos de minha mãe. Mateus, capítulo 12, versículos 46 ao 50. Família de Jesus. Mateus, capítulo 13, versículos 53 ao 58. E o nome dos irmãos de Jesus eram Tiago, José, Simão e Judas. E ainda haviam irmãs que a Bíblia não menciona o nome. Marcos, capítulo 6, versículos 1 ao 4. João, capítulo 7, versículos 1 ao 5. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Sobre Babilônia. Apocalipse, capítulo 18, versículos 1 ao 6. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Jeremias, capítulo 51, versículos 6 ao 9. Jeremias, capítulo 51, versículos 47 ao 48. Eis que vem dias em que visitarei as imagens de escultura da Babilônia. Apocalipse, capítulo 18, versículos 21 ao 24. E nela se achou o sangue dos profetas e de todos os que foram mortos na terra. Sobre imagem de escultura. João, capítulo 3, versículos 12 e 13. Ninguém subiu aos céus, senão o Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 4 e 5. Há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Ninguém vira santo. O justo apenas se salva. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 17 e 18. Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Mais referências sobre imagens de esculturas. Salmos, capítulo 97, versículos 1 ao 7. Confundidos sejam todos que servem imagens de esculturas e se prostram diante deles. Salmos, capítulo 115, versículos 1 ao 11. Torne semelhante aos ídolos todos os que fazem e os que confiam. Isaías, capítulo 44, versículos 8 ao 20. Todos os seguidores de imagem ficarão confundidos. Isaías, capítulo 45, versículos 20 ao 22. Os que conduzem em procissão suas imagens de escultura rogam um Deus que não pode salvar. Jeremias, capítulo 10, versículos 1 ao 15. Trazem prata e ouro estendido pelo artífice e o fundidor, esculpindo uma imagem, com vestes azul celeste e púrpura. Observar versículo 9. Qual seria essa imagem? Jeremias, capítulo 51, versículos 15 ao 18. A imagem de escultura é mentira,
e não há espírito em nenhuma delas. Outras referências sobre imagens e esculturas. Deuteronômio, capítulo 5, versículos 8 e 9. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15. Maldito o homem que faz imagem de escultura. Salmos 135, versículos 15 ao 18. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Isaías, capítulo 2, versículos 18 ao 20. Isaías, capítulo 44, versículos 9 ao 19. Todos os seus seguidores ficarão confundidos. Isaías, capítulo 45, versículos 5, 6, 9, 14, 16, 18 e 20. Deus criou a luz e as trevas, criou o mal e também a paz. Abacuque, capítulo 2, versículos 18 e 19. A imagem de fundição que ensina a mentira. Atos, capítulo 15, versículo 20. Abstém das contaminações dos ídolos. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 21. Idolatria, feiticeiros, homicidas e coisas semelhantes a estas. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 21. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu e nem embaixo da terra. Deuteronômio, capítulo 5, versículos 7 ao 11. Comei de tudo o que se vende no açougue. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 20 ao 25. Carne sufocada, animal abatido sem escoamento de sangue. Gênesis, capítulo 9, versículos 1 ao 6. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Deuteronômio, capítulo 12, versículos 23 e 24. Não comei o sangue, porque o sangue é a vida. Atos, capítulo 15, versículos 20 e 29. Abster-se de coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue. Atos, capítulo 21, versículo 25. Guardem-se da carne sufocada, do sangue e da prostituição. Os feiticeiros, os mágicos, benzedores, adivinhadores, cartomantes, prognosticadores. Deus não permite tais coisas. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 ao 14. Sobre a besta e o número 666. Apocalipse, capítulo 13, versículos 13 ao 18. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, e o seu número é 666. Apocalipse, capítulo 13, versículos 4 ao 10. Ela blasfema contra Deus. Apocalipse, capítulo 17, versículos 9 ao 11. O que não foi achado escrito no livro da vida será lançado num lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15. Sobre o sábado. Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 6. Deus colocou em esquecimento a solenidade e o sábado. Mateus, capítulo 12, versículos 1 ao 8. Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Mateus, capítulo 27, versículos 24 e 25. Que o sangue de Jesus Cristo caia sobre nós e nossos filhos. Lucas, capítulo 14, versículos 1 ao 5. Se um animal cair num poço no dia de sábado, você não tirará logo? Vai deixá-lo morrer? João, capítulo 7, versículos 1 ao 7. Meu pai trabalhou
e eu trabalho até agora. Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelos dias de festas e pelos sábados. Gálatas, capítulo 3, versículos 10 ao 13. Pela lei, ninguém será justificado por Deus, pois todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Hebreus, capítulo 4, versículos 1 ao 13. Há repouso para o povo de Deus, mas não foi estabelecido um dia específico, visto que o repouso será na glória com Deus. Marcos, capítulo 2, versículos 27 e 28. Jesus Cristo, até do sábado é o Senhor. Romanos, capítulo 13, versículos 8 ao 10. Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Nem Jesus Cristo, nem o Espírito Santo e nem os apóstolos ensinavam sobre guardar o sábado. Tiago, capítulo 2, versículo 10. O apóstolo Tiago disse que se alguém guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Gálatas, capítulo 4, versículos 9 ao 11. Paulo repreendeu aqueles que querem guardar dias, meses e tempos e anos. Gálatas, capítulo 3, versículos 23 ao 27. A lei nos servirá de aio para nos levar a Cristo. Romanos, capítulo 14, versículos 5 e 6. Os apóstolos consideravam todos os dias iguais, sem guardar o sétimo dia. João, capítulo 11, versículos 9 e 10. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quem está em Cristo não tropeça em um só ponto da lei, porque Cristo é a luz para guiá-lo. Gálatas, capítulo 2, versículos 19 ao 21. Já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Salmos, capítulo 118, versículos 18 ao 24. Se eu estiver em Cristo, Ele não me deixa tropeçar. Guardo todos os mandamentos que Ele me manda guardar e descanso nele, porque Ele é o dia que o Senhor fez, mas o meu regozijo, para meu descanso, para o meu refrigério. Nem os obreiros guardam o sábado, porque o que ganham para pregar e são registrados em carteira e pregam no dia de sábado, não estão guardando o sábado. É o dia em que mais trabalham. Sobre bebidas. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 ao 21. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 8 ao 11. Como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Provérbios, capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, todo aquele que nele errar nunca será sábio. Provérbios, capítulo 23, versículos 19 ao 23. Não esteja entre os beberrões. Provérbios, capítulo 23, versículos 29 ao 33. Os teus olhos olharão para mulheres estranhas e as cobiçará. Isaías, capítulo 5, versículos 11, 22 e 23. Ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice até a noite. Isaías, capítulo 28, versículos 6 ao 11. Até o profeta e o sacerdote erram por causa da bebida forte. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei do Espírito Santo. Lucas, capítulo 1, versículos 12 e 16. João Batista não bebeu vinho, nem bebida forte, e foi cheio do Espírito Santo. Provérbios, capítulo 31,
versículos 4 ao 8. Bebida forte são para os que perecem. Sobre marcas no corpo, tatuagens. Levíticos, capítulo 19, versículo 28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marcas alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Levíticos, capítulo 21, versículo 5. Não farão calva em sua cabeça, nem rasparão os cantos de suas barbas, nem dareis golpes em vossa carne. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. As tendências do mundo faz o homem perder a imagem e a semelhança com Deus. Sobre as riquezas, serão poucos que entrarão no reino dos céus. Marcos, capítulo 10, versículos 23 ao 31. Porque alguns dos ricos confiam mais nas suas riquezas do que em Deus. Lucas, capítulo 12, versículos 13 ao 20. Essa noite pedirão sua alma. Sobre aqueles que andam de casa em casa pregando o evangelho. 2 Timóteo, capítulo 3. Mulheres com semblante de piedade, mas negando a eficácia dela. Provérbios, capítulo 15, versículo 24. O caminho da vida é para cima, que se desvia do inferno que está embaixo. Mais referências sobre de quem prega o evangelho de casa em casa. Provérbios, capítulo 19, versículo 28. São testemunhas de Belial. Consultar a palavra Belial no dicionário. João, capítulo 14, versículos 1 ao 5. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Filipenses, capítulo 3, versículos 17 ao 20. A nossa cidade está no céu. Colossenses, capítulo 3, versículos 1 ao 5. Pensar nas coisas que são de cima, céu. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 ao 10. Quando a nossa casa terrestre se desfazer, teremos de Deus um edifício no céu. 2 Pedro, capítulo 3. Não vai sobrar nem raiz e nem ramo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Satanás, que enganava o mundo, foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados junto. Os que servem a Deus, seus dias serão acrescentados. Os ímpios terão seus dias abreviados. Provérbios, capítulo 10, versículo 27. O temor do Senhor aumenta os dias de vida. Provérbios, capítulo 3, versículos 1 e 5. Te acrescentarão anos de vida e paz. A mulher não usará roupa de homem, e nem o homem usará roupa de mulher, pois é abominação perante Deus. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Observando os costumes de cada país. Enviarei fome sobre a terra. Amós, capítulo 8, versículos 7 ao 13. Não fome de pão e água, mas de ouvir a palavra de Deus. Para o alívio da sua alma, acesse www.evangelizar2017.com.br.